É isso, vamos voltar aqui para o Brasil para a gente encerrar esse girão aqui de eleições 2026. A gente já falou de Minas Gerais, a gente retomou o Rio de Janeiro, que também teve todo o registro ontem da Quest, especificamente de Rio de Janeiro. A gente falou de Pará, falou também de Pernambuco, de Paraná, que foi o recorte de ontem. E agora a gente está falando um pouquinho sobre o cenário de São Paulo, que amanhã sai Quest estudando o cenário de São Paulo. Não só o Ramiro Brits e também David Lira sobre o cenário para o governo, a avaliação também do governo do Tarcísio de Freitas, que é muito importante para quem quer ser reeleito, também o cenário para Senado e o cenário de São Paulo para a eleição nacional, para Flávio e Lula, principalmente. E aí, Ramiro, acho que também é importante da gente falar lá de tudo que a gente viu de sábado com a convenção estadual do PT, que é dessas candidatas ao Senado, que tem um entendimento do PT de que elas vão sim ajudar muito mais uma vez. Em 2022, Marina Silva ajudou bastante, Simone Tebet era opositora, né? Saiu ali, teve uma performance muito boa nas eleições de 2022 para a presidência da República. Mas depois apoiou o presidente Lula e ficou muito leal ao presidente Lula, né? Virou ministra, se aproximou muito do presidente Lula, mas não era uma personagem de esquerda, né? Uhum. Não, é verdade. A Simone Tebet tem uma política de centro, né? E ela está agora aliada ao presidente Lula, foi ministra do Planejamento, ministério importante do Planejamento e Orçamento. Marina Silva também é ex-ministra do Meio Ambiente, concorrendo. Elas estão liderando as pesquisas que chegaram até então, né? Elas estão à frente. A direita, perdão, tem se dividido em três candidatos: o Ricardo Salles, o Guilherme Derrite e o André do Prado. E aí a esquerda aí tem se favorecido nesse cenário, né? A esquerda e centro-esquerda, e tem colocado a Simone e a Marina à frente. Agora, uma coisa que está pegando muito nas trincheiras aí da esquerda em São Paulo é em relação aos suplentes, né? Porque o PDT, por exemplo, foi o primeiro partido a oficializar apoio à campanha do Fernando Haddad. Ele exige que tenha algum suplente para continuar apoiando, e não foi dado a ele nenhum nome ainda. Eles têm dois nomes, né? O ex-prefeito de Araraquara, que se filiou ao PDT, que me fugiu o nome agora, peço desculpas, e o Antônio Neto, que é um sindicalista antigo aqui de São Paulo, um quadro muito tradicional da política paulista. E o PSOL tem indicado um vereador de São Carlos, o Djalma, para ser o suplente da Marina Silva. E o PT indicou o chefe de gabinete do Haddad, o Laio, para ser o suplente da Tebet. E aí vários partidos ficaram sem essa suplência. Por que a suplência é tão importante? Porque, como eu disse, elas já foram ministras, elas podem voltar a ser ministras caso o Lula seja eleito. E aí esses suplentes assumiriam vagas no Senado. Inclusive, são coisas que elas têm evitado falar em entrevistas, né, quando perguntadas se elas vão ser ministras ou se vão ser senadoras. Né? Ainda também é muito cedo, né? Mas, de qualquer forma, elas têm evitado. E outra coisa que eu tenho visto que a direita tem falado, inclusive conversado com alguns candidatos, é que eles obviamente, estão mirando todas a artilharia para as duas que lideram. E um dos argumentos é que elas não são de São Paulo, né? A Marina Silva é do Acre e a Simone Tebet é do Mato Grosso, embora tenha família aqui em São Paulo. A Marina também tem uma história de militância em São Paulo, mas eles estão usando esse estigma do forasteiro aí para tentar tirar votos das duas. Curioso, né? Porque Tarcísio de Freitas é do Rio de Janeiro. Inclusive ele tentou também usar esse estigma e tomou uma invertida da Simone Tebet, né? Exatamente. Eu ia comentar um outro ponto, já não vou me Só que só uma recordar. coisa, só deixa eu Diga, voltar, Ramiro. Natália, numa questão, acho que ainda, porque a convenção do PL ainda está pautando muito, né? Muito. Teve esse apoio estrangeiro, né? Do Benjamin Netanyahu, do Javier Milei vindo até aqui, enfim, ele está trazendo essa dinâmica internacional.
E faz parte um pouco do plano de segurança aprovado pelo governo Trump, né, de tentar tirar os governos de esquerda da América Latina. E aí, a tal onda azul que eles têm falado, né, que são candidatos conservadores que têm ganhado na América Latina. E aí teve um episódio, né, um pouco antes da convenção, que 2 diplomatas do Washington Post, o Riley Barnes e o Samuel Sampson, né, o Washington Post noticiou dois diplomatas dos Estados Unidos, o Riley Barnes e o Samuel Sampson, que, segundo o Washington Post, viriam contestar as urnas eletrônicas do Brasil, foram barrados, né, tiveram os vistos barrados, uma questão diplomática bastante grande. E hoje o Lula publicou um artigo de opinião no Washington Post, falando que ele não vai aceitar política baseada em mentiras, não sei o que. É um artigo bastante contundente. Ele fala que as escolhas de tarifas do Donald Trump vão tornar produtos como, eu anotei aqui, se permitem dar uma colinha, comida, sapato, móveis, tecidos, peças automobilísticas vão ficar mais caras para os americanos por causa das tarifas impostas no Brasil. Ele disse que ele não tem problema de procurar outros lugares para fazer um comércio livre. Então, deu vários recados ao Donald Trump, porque quando ele tarifou pela primeira vez, o Lula estava super nas cordas na popularidade e conseguiu sair com essa história. Foi super bom para ele, né? E a gente vê, e aí chama atenção, inclusive, o resultado da nossa enquete ali, o pessoal falando que o Javier Milei atrapalha mais do que ajuda. Então, talvez talvez a direita possa rever essa questão, né? Não sei se está funcionando domesticamente. Agora a gente teve ontem o resultado da pesquisa Nexus, foi a primeira após o tarifaço, né? Que foi o novo tarifaço, que foi agora dia 24 de julho, que não foi na sexta-feira. E a pesquisa Nexus se mostrou estável em relação à última. Eu não sei se precisa de mais algum tempo. Talvez o David, que tenha mais experiência aí na análise política, possa dizer para nós se precisa de mais algum tempo para refletir nos resultados da pesquisa. Por enquanto, não surtiu o efeito que já surtiu no primeiro tarifaço. Mas é óbvio e evidente que o governo Lula está batendo nessa tecla também, pensando eleitoralmente, né, e tem uma batalha aí de diplomacia antes mesmo das eleições começarem. O David, essa pesquisa da BTG Nexus, que trouxe esse dado que para 52% de todos os ouvidos, o Trump queria ajudar politicamente o Flávio Bolsonaro com o tarifaço. Só que chama muita atenção que no recorte, ou nos recortes, melhor dizendo, dentro dos eleitorados já cristalizados de Lula e Flávio, a situação é muito curiosa. Dentro de quem diz que vai votar no Lula, 73% das pessoas acham que o Trump queria ajudar o Flávio com tarifaço. E dentro do eleitorado bolsonarista, que agora escolhe o Flávio, era tipo 23%, 19%, era um número assim, baixinho. Ou seja, dentro dos bolsonaristas, realmente, como o Ramiro agora pontua, aqui também hoje no chat a gente percebe isso, os bolsonaristas não estão querendo muito, aparentemente, esses apoios. Estão achando que esses apoios externos podem piorar a situação do Flávio. Então, sim, está cristalizado, mas ontem, acho que, para além disso, também trouxe essa história. Na verdade, agora eu estou falando da pesquisa da Datafolha, que é a Datafolha que também trouxe esse recorte de tarifaço sobre a ajuda política de Trump ao Flávio. E para além dessa da BTG Nexus que o Ramiro está trazendo. Mas é que essa da Datafolha me chamou muita atenção pela ajuda política aí, né? É que a Datafolha foi divulgada no mesmo dia que o tarifaço começou a valer. Exatamente. Mas já estava anunciado que ia ter, então pode ser que, enfim, as pessoas já estejam pensando nisso. É isso. David, eu preciso me despedir de você, mas ainda quero te ouvir uma última vez. Natália, a respeito da convenção do PL, eu só trago aqui mais um ponto para contribuir com a nossa audiência a respeito da postura de um chefe de Estado, do presidente argentino Javier Milei, porque me pareceu que ele era um animador de plateia ali na convenção do PL. Mas até penso que o Liminha lá do programa do Silvio Santos é 10 vezes melhor. Ele estava no domingo do Caiado, inclusive, o Liminha.
Inclusive, eu acredito, Natália, que Javier Milei não vai pedir desculpas ao presidente Lula ou ao ministro Alexandre de Moraes, só que eu penso que vai diminuir essa queda de braço, porque a imprensa argentina, ela coloca que neste momento é a pior crise diplomática e tende a avançar também para uma crise comercial entre os dois países. Então, acredito que Javier Milei vai dar um passo atrás, vai parar com essa queda de braço, porque ele entende que é prejudicial para a campanha de Flávio Bolsonaro. David Lira, analista político, esteve com a gente hoje para falar sobre todos esses assuntos, vários. David, é sempre muito bom te ter aqui. Valeu. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima, Natália. Até a próxima, muito em breve. Ô, Ramiro, posso te segurar mais um pouquinho? Foi você aí Claro. que levantou esse assunto internacional também das eleições brasileiras.